John Textor responde comentário no Instagram da página Fogão do Meu Coração. Um abraço para a página do Gustavo. E foi uma notícia trazida pelo Gigante Glorioso, pelo Guilherme Cardoso, lá do canal Gigante Glorioso. Vamos repercutir essa resposta do John Textor lá no Instagram, entender o que ele quis dizer e trazer um pouco da nossa opinião aqui também. Além disso, vamos falar de desfalques no Botafogo. Vamos falar isso e muito mais agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros para a gente falar do nosso Botafogo, do nosso Glorioso. Já peço para você se inscrever em nosso canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal do Medeiros, ativem as notificações, deixem um like também, que é muito importante. E se o botão hypar estiver aparecendo para você, clica aí nesse botão hypar, você ajuda muito aqui o canal do Medeiros. Gosta do nosso trabalho? Clica aí no botão hypar, ok? Dia 22 de abril de 2025, terça-feira, véspera de mais um feriado, amanhã aqui no Rio de Janeiro, feriado de São Jorge. Vamos falar de Botafogo e, como eu disse, algumas notícias importantes para a gente comentar aqui nesse vídeo. Mas antes, vamos falar da nossa parceira, M2 Contábil, parceira oficial do canal do Medeiros, assessoria e consultoria contábil. Entre em contato agora com a M2 Contábil. Se você chegar lá falando assim, olha, eu vi o anúncio lá no canal do Medeiros, pronto, você tem 10% de desconto para fazer o seu imposto de renda. Estamos no momento de fazer imposto de renda, ok? Vai até o dia 30 de maio, não deixe para a última hora. Não deixa para a última hora, meus amigos. Estou avisando, quem avisa, amigo é. E é bom você fazer o seu imposto de renda com um contador de confiança, né? E o parceiro do canal do Medeiros, que eu indico, é a M2 Contábil. Você pode acessar o link que está na descrição e chamar eles no WhatsApp. Se você quiser saber de todos os serviços da M2, acesse m2assessoriacontabil.com.br. Valeu! Bom, vamos lá, vamos então falar sobre essa notícia. Que notícia é essa, hein? John Textor respondeu o canal Fogão do Meu Coração na postagem que ele fez lá no Instagram. A notícia foi do Guilherme Cardoso, do canal Gigante Glorioso. A gente vai, tá, para vocês darem uma olhadinha no que o John Textor falou e vocês entenderem todo o contexto do que aconteceu de fato nessa notícia. Vou para o canto da tela e já volto aqui para a gente colocar aqui para vocês na íntegra todo esse bafafá aí que aconteceu hoje, rapaz. Bom, preparei aqui a tela para ficar de tal modo que vocês consigam me ver aqui e também consigam ver o Instagram, tá, com as palavras do John Textor e que eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro dizer que está em inglês ali, eu vou apertar no tradutor para a gente passar para o português, mas é realmente o John Textor que respondeu, perfil verificado, tá? É real mesmo essa resposta do John Textor numa postagem do Fogão do Meu Coração, da página Fogão do Meu Coração, que é uma das maiores páginas do Botafogo, né, no Instagram. Tem muitos seguidores, mais de 100 mil seguidores, um sucesso absoluto. Parabéns para o Gustavo Marinho, para toda a equipe, né? E foi nessa postagem aqui que ele comentou, né? Existe uma pressão interna pela saída de Renato Paiva. De forma sutil, a pressão não vem da diretoria do clube, mas de um polo mais forte. E aí ele coloca, né, o Fogão do Meu Coração coloca ali a fonte, foi o Guilherme Cardoso. Guilherme Cardoso, que é um dos integrantes do canal Gigante Glorioso, que também faz um trabalho muito bom aqui no YouTube, principalmente, né, com uma das maiores páginas, um dos maiores canais do Botafogo aqui no YouTube também. Né? E o John Textor respondeu, né, essa publicação. Vamos colocar aqui na tradução para a gente ler o que o John Textor respondeu. Abre aspas para o John. A sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte neste clube.
Nosso treinador é muito bom e neste momento nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os seus ombros. A estação é muito jovem, mas esta tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal como no ano passado. Fecha aspas. Essa foi a declaração do John Textor sobre a postagem, né? Dizendo que já existia ali uma pressão de um polo mais forte para uma possível saída do Renato Paiva. Agora voltando aqui para a tela cheia para a gente comentar um pouquinho sobre essa fala do John Textor, né? Eu soltei também no Twitter agora há pouco, uma apuração minha, eu conversei com o John Textor agora há pouco, tem mais ou menos uma hora e meia, né? E assim, ele está realmente convicto, né? A opinião dele, que o Renato Paiva vai melhorar o time, ele está convicto que a culpa do coletivo não é maior do que a do individual e eu discordo dele nessa. Eu mandei uma mensagem para ele discordando com total respeito. Falei para ele que concordo na maioria das decisões dele, sou muito grato por tudo que vivemos em 2024. Tenho um agradecimento a ele assim enorme, mas que na grande maioria das vezes concordo com ele, mas nessa eu discordava com muito respeito, mas discordava. E ele, né, respondeu super tranquilo, disse que não tem problema discordar, mas que existem informações internas que a gente aqui fora não sabe e que não deve saber mesmo, que são coisas que o clube trata internamente, e que na visão dele o time vai melhorar, que os jogadores têm responsabilidades em cima deles e que não estão executando o trabalho que está sendo feito, mas que o trabalho é bem avaliado, os treinos são bem avaliados, que ele acredita no sistema de jogo, que ele acredita no Renato Paiva, isso tudo o John Textor falando. Então, assim, eu acho que o trabalho foi para um caminho muito difícil, né? Um caminho que é muito mais provável que aconteça uma ruptura do que uma reviravolta. Mas uma reviravolta pode acontecer, apesar de eu achar que vai ser muito difícil, pode acontecer sim, né? E esse time começar a encaixar e começar a jogar bem. Mas é muito cruel, né? Os próximos jogos são muito difíceis. Tem o Estudiantes amanhã, lá na Argentina. Se o Botafogo perde, o Botafogo fica numa situação complicada na Libertadores, de ser eliminado na fase de grupos. Depois tem o Clássico contra o Fluminense. Aí vem a Copa do Brasil e vem o jogo contra o Bahia, fora de casa, no Brasileirão. Se acumular mais e mais derrotas, né? Por exemplo, se o Botafogo perde para o Fluminense no Clássico de sábado, o Botafogo provavelmente vai entrar na zona de rebaixamento e é uma pressão gigantesca. Eu não sei até quando vai esse respaldo do John Textor com o Renato Paiva, mas ainda existe sim um respaldo do John Textor em cima do treinador, confia ainda no trabalho dele e acha que ele vai dar a volta por cima, né? O tempo vai responder quem está certo e quem está errado, tá? E não tem como a gente adivinhar nesse momento. Daqui a 2, 3 semanas, quem sabe um mês no máximo, a gente vai ter uma resposta se nós, torcedores, a grande maioria, estávamos errados e o Renato Paiva realmente necessitava de um pouco mais de tempo para encaixar o time, ou se é a diretoria e o John Textor que estavam errados e eles vão assumir que estavam errados, porque o Botafogo, se continuar com esse desempenho e perdendo, se daqui a um mês o Botafogo vai estar na lama, se continuar o desempenho atual. Então, em algum momento o tempo vai responder quem estava certo. Se são os torcedores, na grande maioria, não são todos que querem a ruptura do trabalho, mas a grande maioria, pelo que a gente vem percebendo, ou se é a diretoria e o John Textor que vão ficar com a razão nesta situação. Mas quem decide é o John Textor, e o John Textor, quem bate o martelo, está neste momento convicto que o Renato Paiva vai dar a volta por cima e vai conseguir melhorar a equipe do Botafogo. Essa é uma informação, a gente não pode deixar de falar, a gente tem que passar isso aqui para vocês. E agora é concentrar as nossas forças nesse jogo de amanhã contra o Estudiantes. No próximo vídeo aqui a gente vai falar muito sobre isso, como é que vem o Botafogo, como é que vem o Estudiantes, né? E já adiantando para vocês, falei no início do vídeo que a gente ia comentar um pouco sobre isso, o Botafogo já tem 2 desfalques certos, né? O Jair Cunha com problema no tornozelo direito,
sofreu essa lesão no jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, está fora da partida. Então o Botafogo está numa situação de zagueiros complicada, tá? O Botafogo perde aí o Bastos e agora perde o Jair Cunha. Então o Botafogo está sem zagueiro pela direita. O outro zagueiro que tem para a direita é o Serafim, jogador da base. Não sei se ele vai colocar o Serafim ou se ele vai querer improvisar, por exemplo, o Danilo Barbosa na zaga. A gente vai ver amanhã o que o Renato Paiva vai fazer nesse time para enfrentar o Estudiantes. Se ele vai preferir a experiência do Danilo Barbosa improvisado na zaga ou se ele vai colocar o garoto Serafim num jogo desse, contra Estudiantes em La Plata. Vamos ver o que ele vai decidir. E na esquerda, o Barbosa ainda é dúvida para a partida, pode ser que ele jogue. Se ele não jogar, o David Ricardo deve assumir a titularidade novamente. Ele que jogou contra o Atlético Mineiro, acabou sendo expulso na partida, mas vinha fazendo até uma partida boa, né? Uma partida ok, o David Ricardo não teve culpa na expulsão. A culpa, para mim, foi total do Gregory, volante do Botafogo, tá? Então essas são as principais notícias do dia do nosso Glorioso. Deixem os seus comentários, participem, interajam aqui com o vídeo do canal do Medeiros. Tá certo? A gente volta a qualquer momento aqui com mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!